Olá, gente, tudo bem? Vamos começar essa discussão sobre o pensamento do Francis Bacon. Tá, então, para começar, né, e para ser direto nessa nossa conversa, vamos iniciar comentando um pouco sobre quem foi Francis Bacon, alguns dos principais livros e obras, né, que o mesmo escreveu. Então tá aí. Em primeiro lugar, o Francis Bacon, filósofo inglês, né, autor de ensaios, textos jurídicos, sobretudo conhecido, né, por textos de método, né, sobre metodologia, sobre ciência e etc. É um filósofo inglês, né, que nasceu, como vocês estão vendo aí, em 1561 e faleceu em 1626, né? Viveu a maior parte da sua vida em Londres, né? O Francis Bacon, além de filósofo, escritor, pensador, ele foi um político também. Francis Bacon, inclusive, ele esteve em cargos importantes, né? Durante o reinado do rei James I. Para quem não sabe, o rei James I ficou até 1600, olha ele aí, o rei James I ficou até 1625 como o rei James I da Inglaterra e rei James VI da Escócia, e depois sucedido pelo seu filho Charles, o Carlos I, que foi o mesmo que morreu em 1649, degolado, né, na Revolução, que foi chamada de Revolução Puritana. Mas voltemos lá ao Francis Bacon. Algumas das obras que o Francis Bacon publicou, por exemplo, né, que eu selecionei, que eu penso são importantes, para a gente pensar, né, em como o Bacon vai organizando as suas ideias. Então, primeiro, por uma questão meramente temporal, os essays ou ensaios, né, do Bacon, né, que é um conjunto de pequenos textos, pequenos ensaios que ele publicou entre 1597 a 1612. Depois disso, uma outra obra que eu selecionei para vocês também, essa que vocês estão vendo aí, é A Sabedoria dos Antigos, ou The Wisdom of the Ancients, 1609, o Advancement of Learning, 1605, ou O Avanço do Conhecimento, o Novo Órgão, que é esse que eu vou discutir aqui com vocês, que é basicamente um livro de método e uma das obras mais famosas do Bacon, que fez, de fato, um grande sucesso, a obra de 1620, The New Atlantis, que é uma obra de 1623, ou A Nova Atlântida. É um texto em que Bacon faz, digamos assim, ele pensa em um novo modelo de sociedade, uma nova forma de organização social, que envolva tanto a questão das relações entre os homens e do envolvimento desses mesmos com a ciência, enfim. É uma obra interessante nesse sentido, né? Tem um caráter utópico, né? De pensar numa sociedade utópica. E uma obra inacabada, que seria a Grande Instauração, ou The Great Instauration, que é uma obra inacabada que traz essa ideia, né, de renovação do conhecimento, que está na obra do Bacon, está na obra do Descartes, depois disso, que nós vamos discutir também logo depois. Mas ela foi uma obra inacabada, estava pensada em 6 partes, mas o Bacon nunca acabou, é um projeto grandioso, e nós temos aí publicado as poucas páginas que ficaram desse texto, A Grande Instauração, né, que é justamente isso, esse projeto, né, da construção de um novo modelo de ciência. Tá? Mas, gente, o texto que eu quero conversar aqui com vocês é esse texto aqui, O Novo Órgão, basicamente o primeiro livro da obra, né? O primeiro livro. Então tá aí, ó, O Novo Órgão, estou projetando ele para vocês, ou verdadeiras indicações acerca da natureza. E também tem aqui nessa mesma edição dos Pensadores, tem algumas passagens da Nova Atlântida, né? Mas não vai ser esse o nosso objetivo, e sim simplesmente o primeiro livro, né, que é esse aí, Aforismos sobre a Interpretação da Natureza e
o Reino do Homem. Basicamente, também é o livro que acaba sendo mais lido, não só por ser o primeiro, mas ele acaba sempre sendo mais lido do Novo Órgão, entre outras coisas, porque é nesse livro que nós temos a teoria dos ídolos, né? A alegoria dos ídolos, que foi formulada por Francis Bacon. Tá? Então, o livro, né, inteiro do Novo Órgão, sobretudo aí, o livro 1, que é o que nós vamos tratar, ele é composto de aforismos. O que são aforismos? Aforismos são esses pequenos textos, né, que compõem uma determinada afirmação. Não uma afirmação de verdade absoluta, mas encadeamento lógico de ideias. Então, um aforismo chama outro aforismo, que chama outro aforismo. Ele, nesse sentido, ele é diferente do axioma, que tem a ideia de ser uma verdade, uma sentença verdadeira, sem a necessidade de provas. O aforismo não. É um texto, é uma sentença breve, mas não aponta para uma verdade absoluta, ele aponta para uma outra conclusão que vem logo depois. Né? Muitos pensadores escreveram aforismos, né? Por exemplo, mais recentemente, o Wittgenstein, o Émile Cioran, filósofo romano naturalizado francês, outros autores, como por exemplo, o Nietzsche, né? Sobretudo, em muitas de suas obras, né? Escreve de forma aforismática, né? Assim falou Zaratustra mesmo, né? Ele é todo composto dessa forma. Então, e o Bacon escreveu também assim, de forma aforismática nesse livro. Tá? Então, o livro pelo menos nessa parte aqui, no primeiro, né, tem, de fato, uma série de questões que o Bacon afirma que são bastante conhecidas, que são também muito, digamos assim, lidas, né, no sentido de sistematizar isso, resumir isso como o pensamento do Francis Bacon. Tá? Então, veja, como é que eu vou expor aqui para vocês? Vou expor basicamente de acordo com o modo que o próprio Francis Bacon vai passando, né, de um conjunto de aforismos para outro conjunto de aforismos que já trata, de certa forma, de outra coisa. Né? Então, o primeiro conjunto de aforismos eu separava aí do primeiro até o 10, e que podem ser entendidos como aforismos que tratam sobre o poder do homem e os resultados das ciências. Né? Então, questões assim, bem clássicas do Bacon, como o primeiro, né? O homem é o ministro intérprete da natureza, né? No sentido que ele pode constatar pela observação, né? Pelo trabalho da mente. Isso é importante, isso, esse trabalho mental, o trabalho do intelecto que o Bacon sempre fala, né? Então, o homem é o ministro intérprete da natureza, né? Ele pode constatar, ele pode observar e interpretar os fatos naturais. O segundo aforismo é também uma coisa que está muito vinculada ao pensamento do Bacon, que é a questão dos instrumentos. Ele vai dizer, bom, o homem tem essa capacidade, ele é intérprete da natureza, ele pode, digamos assim, por meio do seu trabalho, da observação, da sua ciência, interpretar a natureza, diferentemente de outros seres vivos. Mas o que o Bacon quer dizer é o seguinte, porém isso não basta, como ele mesmo afirma aqui, ó, deixados a si mesmos, ou seja, pelos simples poderes naturais do homem, então os homens, né, deixados a si mesmos, logram muito pouco resultado. Né? E por esse motivo, né, para, digamos assim, suprimir essa limitação do intelecto nu, como ele explica bem aqui, o Bacon vai defender o quê? A criação e a utilização de instrumentos. Instrumentos prolongam os poderes humanos, prolongam os poderes tanto dos membros humanos, das mãos, quanto também os poderes do intelecto e dos sentidos. Né? E aqui está muito claro, todos os feitos se cumprem com instrumentos e recursos auxiliares, de que dependem em igual medida tanto o intelecto quanto as mãos. Aí ele continua, né? Assim como os instrumentos mecânicos regulam e ampliam os movimentos, aquela coisa que eu já disse. O terceiro aforismo também, assim, muito repetido do Bacon, as pessoas sempre repetem, que é a ideia de que ciência é poder. E, de fato, é uma das coisas mais verdadeiras que o Francis Bacon já escreveu, porque
ciência é poder, obviamente. Se vocês pensarem assim, atualizando isso, apesar que é sempre complicado atualizar um filósofo que escreveu no século XVII, né? Mas você atualizar essa ideia de que ciência é poder, pensa então nas nações, né? Nas nações que estão aí disputando a liderança, né? Geopolítica. Todas essas nações são nações que investiram em ciência. Ciência é poder até nisso, né? Na influência política, na influência ideológica de uma nação. Então, Bacon estava certíssimo nesse sentido. E vejam bem o que ele disse: a ciência é poder do homem. Ciência e poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. E, além disso, o que é poder nesse sentido? Poder da ciência é essa capacidade de entender o funcionamento da natureza. É nesse sentido. É tanto que o Bacon afirma logo depois: pois a natureza não se vence senão quando lhe obedece. E obedecer à natureza é justamente compreender o seu funcionamento, certo? Depois ele continua, né, desenvolver essa ideia. No trabalho da natureza, no trabalho da natureza, o homem não pode mais que unir e apartar os corpos. Então, o homem não altera a natureza. Toda a criação humana é a partir daquilo que a natureza dá. Então, por isso que ele diz: o homem simplesmente une e aparta os corpos. Tudo que ele realiza é dentro daquilo que a própria natureza já nos dá. A gente não pode criar o sobrenatural, nada disso, né? Então, por esse motivo que a natureza se vence quando se obedece, quando se faz a coisa de acordo com as suas regras de funcionamento, tá? E, além disso, na sequência, né, diz que várias tipos de conhecimentos, artes e etc., se envolvem com a natureza. Ele diz: o físico, o matemático, o médico, o alquimista, o mago, tantos outros, né? Mas todos esses, inclusive o filósofo, né? Ele não citou aqui o filósofo, mas também a filosofia, em certa medida, a filosofia que está no âmbito das falsas pressuposições, utilizando falsos métodos que inviabilizam o alcance da verdade, poderia também ser incluída aqui nesse ramo aqui de conhecimentos, artes e profissões que fazem pouco ou escasso sucesso, né? É o que Bacon já essa digamos assim, o diagnóstico dele, né, sobre o progresso da ciência. Todos aqueles que têm se envolvido com a natureza, no sentido de descobrir as causas naturais, entender o seu funcionamento, etc., têm feito pouco ou escasso sucesso nas mais diversas áreas. E isso em razão de quê? Da onde é que Bacon retira essa, digamos assim, esse raciocínio, essa afirmação de uma série de coisas, né? Inclusive dos procedimentos, como ele diz aqui no aforismo 6, dos procedimentos que são feitos, né? São realizados. Esses procedimentos atuais da ciência, eles não fazem com que a ciência avance. Por esse motivo, aqui no 6 ele diz: só é possível avançar se mudar completamente os procedimentos e testar procedimentos ainda não utilizados, né? Outra coisa também que ele diz são as criações da mente humana, que as criações da mente humana e das mãos parecem sobremodo numerosas, né, quando vistas nos livros e nos ofícios. Porém, toda essa variedade, isso aqui já é uma crítica direta à escolástica, esse volume enorme de produção de livros, né, da escolástica. Porém, o que ele vai dizer é o seguinte: que toda essa variedade de livros, de artes no sentido do seu ofício, eles são, digamos assim, basicamente compostos de argumentos dedutivos e, portanto, estão alicerçados em uma lógica que leva ao erro, né? Então, o Bacon vai dizer: é só volume, né? Todos esses livros, esses conjuntos de tratados da escolástica, é só volume. No sentido do conhecimento, é algo ainda muito escasso, né? E aí, no oitavo, como o Bacon deixa claro, com efeito, as ciências que ora
que ora possuímos, nada mais são combinações de descobertas anteriores, não constituem novos métodos de descobertas, nem esquemas para novas operações, são simplesmente combinações, né? Então, se combina um pensamento antigo com o cristianismo, aí depois vem um outro autor, faz uma atualização daquele mesmo pensamento, e nesse sentido é como se fosse um grande... Pensando agora em relação ao Descartes, né, como ele fala no discurso do método, é como se fosse o pensamento escolástico, que é o que o Bacon está criticando, é como se fosse um grande edifício, um edifício enorme, uma verdadeira torre de Babel, que cada engenheiro construiu uma pequena parte, construiu só simples metro quadrado. Então, uma espécie de mostrengo, uma espécie de Frankenstein, essa ciência, né? Cada um faz uma parte, torna ela muito volumosa, mas tanto os princípios quanto o progresso, ou seja, os seus resultados são muito escassos, princípios verdadeiros e progressos dessas ciências, né? E então, aqui, ó, no nono, o Bacon afirma de forma cabal, né? A verdadeira causa e raiz de todos os males que afetam as ciências é uma única, enquanto admirarmos e exaltamos. Enquanto admiramos e exaltamos de modo falso os poderes da mente humana, não lhe buscamos os auxílios adequados. Então, a crítica escolástica é justamente isso. Ela não é uma ciência comum que tenha que se oriente por procedimentos adequados, por métodos adequados, como Bacon fala, pelo menos na tradução, por auxílios adequados, ok? E por que escolástica? Porque a escolástica justamente é um modelo científico que está precisamente em decadência nesse momento, aí no século XVII, até antes já, né? Final do XV, do XVII, a escolástica já começa a, digamos assim, receber muitas críticas e etc., né? Que é o método das universidades, né? Em voga nas universidades, mas fora começa a ser bastante criticado, e por isso a tentativa da construção de um novo modelo científico, né? E o décimo, eu diria que com o décimo encerra essa questão do poder do homem e do resultado das ciências, né? Que é o seguinte, quando Bacon escreve que a natureza supera em muita complexidade os sentidos e o intelecto. Então, o que Bacon quer dizer? Olha, em primeiro lugar, o homem é limitado naquilo que ele pode conhecer. Não é que o homem não possa conhecer, isso é uma outra coisa, o homem pode conhecer, mas com limites. Isso é importante para não dar margem a saltos maiores do que as nossas pernas. Essa é uma questão. Então, a profundidade, a complexidade da natureza é muito maior do que aquilo que a gente possa conhecer. E, por sua vez, essa é uma das razões da importância da utilização correta dos procedimentos para nos levar até onde, de fato, nós podemos conhecer e afirmar como verdade apenas aquilo que está calçado em princípios verdadeiros, né, que são princípios indutivos para o Bacon, e depois também a questão da utilização dos instrumentos que prolongam as nossas possibilidades. E, a partir disso, sair justamente disso de especulações e controvérsias muito típicas, né, da escolástica. Pense aí no método da disputácio escolástica, né? Então pense muito nisso, por isso que ele fala da controvérsia malsã, né? Então sair desse mecanismo, desse círculo, né, que, segundo Bacon, não leva a grandes resultados, ok? No segundo momento, então esse é o primeiro bloco, né? No segundo bloco nós temos aí uma crítica lógica, né? Então aí agora o Bacon ele fez todo esse procedimento inicial e agora ele entra mais numa crítica mais direta à lógica, sobretudo a lógica dedutiva ou a lógica silogística, se é que eu posso falar assim, desenvolvida por Aristóteles e bastante em voga no pensamento escolástico, né? Então, pelo menos aí até o 16, o aforismo 17, é basicamente uma crítica dos silogismos, né? Então, primeiro aqui, ó, tal como a ciência de que hoje, ora, dispomos, já aí no 11, elas são inúteis, já disse para vocês, e uma das razões é o quê?
é a lógica. Veja o que ele diz aqui. A nossa lógica atual é inútil para o incremento da ciência. E depois ele continua, né? A lógica, tal como conhecemos hoje, usada, como é hoje usada, mais vale para consolidar e perpetuar os erros, noções vulgares, né? Como vocês estão vendo aí no 12 agora. E ainda, né, sobre o silogismo. O silogismo não é empregado para o descobrimento dos princípios das ciências. O Bacon vê o silogismo simplesmente como algo que leva a noções vulgares e a controvérsias malsãs, né? Sempre assim. E depois disso, o silogismo consta de proposições e as proposições são palavras, e aí são coisas vazias. Porque tem essa coisa do silogismo, né, de estabelecer a verdade simplesmente silogística, sem uma necessária vinculação com a realidade dos fatos. Já visto que o silogismo ele tem essa característica dedutiva, e o Bacon ele é sempre crítico da lógica dedutiva. Tá? Mas nós vamos depois, eu vou explicar aqui melhor para vocês o que seria o silogismo, modelos de silogismo, coisa bem rápida, né? E para entendermos por que, de fato, o Bacon está criticando. E quando ele faz essa oposição, quando ele faz a crítica do silogismo, ele opõe o silogismo àquilo que ele chama de verdadeira indução. A verdadeira indução seria o procedimento correto, o método correto para o estabelecimento de princípios verdadeiros e, consequentemente, para o avanço da ciência. Né? Uma outra coisa que o Bacon aí no 15, não há nenhuma solidez na lógica, né? Justamente por conta disso, ser composta de palavras, a verdade se dá simplesmente de uma maneira formal, desvinculada da realidade, estabelecida de forma dedutiva, enfim. E ainda continua o Bacon, na sequência ainda, na crítica ao silogismo, ele afirma o seguinte aí no 16, ele diz, aqui o Bacon no 16, depois que ele falou o silogismo, ele começa a trazer uma outra noção, que ele desenvolve um pouco mais aqui, que seria a falsa indução. A falsa indução. Você tem a dedução, a falsa indução e a indução verdadeira. São essas três vias. Né? A falsa indução, ela parece ser verdadeira, mas ela não é. Por quê? Como ele mesmo diz aqui, questões bem próximas, né? Questões não tão gerais, mas questões inferiores, né? Particulares, como ele diz aqui, espécies inferiores, a do homem, a do cão, aquilo que a gente apreende imediatamente pelos sentidos, como o quente, o frio e etc. Aí ele vai dizer, mesmo essas coisas, né, devido ao fluxo da matéria, quando o Bacon fala devido ao fluxo da matéria, olha, a tradição inglesa do século XVII ela é corpuscularista, né? Isso é muito presente ali. E é uma teoria que foi, sobretudo, desenvolvida no advento da química, né? Da química, conforme era tradição ali na Royal Society, né? Isso aí foi bem desenvolvido, e a visão corpuscularista de que, de fato, é quase uma espécie de atomismo, mas a ideia de que a matéria ela é composta por esses corpúsculos, né? E que esses corpúsculos eles são quase infinitos, né? E, de fato, se essa combinação de corpúsculos elas dão origem aos tipos, né, de organização dos seres, então isso quer dizer o quê? Quer dizer que a matéria está sempre em modificação, ela está sempre modificando, ela está sempre se transformando. Então, por essa razão, está aqui muito clara, mesmo estas, né, como eu falei, até as questões sensíveis, né, os dados sensíveis, como o Bacon diz, devido ao fluxo da matéria e à combinação das coisas, também, por vezes, se confundem. Então, tudo que o homem até aqui tem usado são aberrações, não foram abstraídas e levantadas das coisas por procedimentos devidos. Né? Então, a falsa indução, que depois ele vai desenvolver melhor, tem essa característica. Ela passa muito rápido pelos dados mais singulares, já acaba generalizando. É sempre assim. E aí fica muito clara essa noção.
Aqui, ó, no 17, ele volta a falar, né? Por isso que tem um tracinho aqui, que quando nós fazemos isso, estabelecemos os princípios da indução vulgar, né? Que leva ao erro, né? Quase igualmente ao método dedutivo, ok? Então, mas antes de... antes não, né? Vamos aqui finalizar essa parte. Veja, então, o 19, ele fala justamente, então, dessas duas vias, que seriam as duas formas de indução. Então, ele diz, só pode haver duas vias para a investigação, né, e para a descoberta da verdade. Uma que consiste no saltar-se das sensações e das coisas particulares aos axiomas mais gerais. Então, essa é a falsa indução. Veja que ele usa o termo saltar. Ele salta, ele não percorre todos os caminhos do particular ao geral, mas ele salta. Então, esse saltar é um erro. Quando a gente salta, a gente deixa de muita coisa de fora, tá? E, a seguir, descobrem-se os axiomas intermediários a partir desses princípios e de sua inamovível verdade. E ele diz que esse modelo é o modelo da indução que se segue hoje. Então, veja, você, de um fato particular, salta, generaliza, e dessa generalização volta para entender as questões intermediárias. Para o Bacon isso é um erro, mas ele diz, ó, esse é o modelo de indução que ora se segue. E a outra, que é a que ele vai dizer que é a verdadeira indução, é a que recolhe, como vocês estão vendo aqui, ó, recolhe os axiomas dos dados dos sentidos e particulares, né, e vai ascendendo contínua e gradualmente, até alcançar, em último lugar, os princípios de máxima generalidade. Então, é um processo mais lento. E aí, como Bacon bem diz, esse é o caminho, ou seja, a verdadeira indução é o caminho, é o verdadeiro caminho, mas que ele ainda não foi instaurado. Então, de certa forma, quando a gente pensa no projeto baconiano da instauração magna, da Nova Atlântida, todo esse processo, né, tem outras obras com esse título de instauração da filosofia, tudo isso, tem também está alicerçado no novo método científico. E aqui no novo órgão está muito claro que o método seria um método indutivo. Tá? Então, vamos ver então algumas características dos silogismos, né? Para que a gente possa entender como é que ele funciona de forma... Primeiro aqui, ó, essa imagem, para que vocês entendam, então, uma distinção mais simples, tá? Do que seria dedução e indução. Então, dedução é um raciocínio que parte do universal para o particular. Então, todos os homens, eu digo todos os homens, depois eu vou enumerar Saulo, Ivan, Guilherme, Cauane, tal. Então, são particulares, mas antes de chegar aos particulares, eu já generalizei, ou seja, todos os homens. Então, uma dedução é um raciocínio que parte do universal e só depois se chega ao particular. Tá? Enquanto uma indução, ela é o contrário, né? Ela tende a ir do particular ao universal. Tende não, ela tem que ser assim. A falsa indução para Bacon é aquela que não vai por todos, não percorre todas as etapas, ela salta. Quando ela salta, segundo Bacon, se comete um erro metódico justamente nessa parte, ok? Ainda alguma coisa, ainda só para a gente distinguir ainda melhor sobre isso, algumas imagens, vocês veem aí, que são métodos, essa forma como Bacon pontuou de forma muito precisa aí, nesse livro 1, também deixa claro esses dois aspectos de métodos científicos, né, que são muito usados, o dedutivo e o indutivo. Então, tá aí, ó, o indutivo, observação, experimentação, formulação de hipóteses explicativas, teorias, enunciados, leis universais, etc. É muito utilizado o método indutivo, sobretudo nas ciências, em ciências naturais, né, sobretudo, mas pode se estudar nas ciências humanas. É quase um método, assim, digamos assim, basilar das ciências, tá? Né? Como também o dedutivo. Já, por sua vez, o dedutivo é do geral para
para o particular, como vocês podem ver aí. Ó. Então, uma formulação de um problema, a formulação de uma hipótese, a verificação da hipótese, a obtenção de resultados, teorias e enunciados. Pode ser uma forma como a ciência, como se pode utilizar o método dedutivo em uma determinada investigação, em um determinado trabalho de pesquisa e etc. Ok? Então, esse aqui eu já mostrei para vocês. Já os silogismos, gente, os silogismos, deixa eu ver aqui, sim. Vamos então entender ainda melhor o método indutivo, né? Então, o método indutivo também que for fazer uma pesquisa, for trabalhar com isso, né? Com a indução, ele pode também ser descrito dessa seguinte forma, ó, como fases, né? Primeira, 3 fases, né? Primeira fase, observação do fenômeno, descoberta da relação entre fenômenos, generalização da relação. Por exemplo, Pedro, José e João são homens, Pedro, José e João são mortais, logo todos os homens são mortais. Vejam, é justamente daqui nós vamos para o silogismo, tá? Isso aqui é o contrário do silogismo dedutivo, completamente, né? Porque ele vai dos particulares ao universal. Todos os homens são mortais. Tá? Justamente ao contrário, certo? Então, vamos ver então o... Então, está aí mais uma vez, né? Dedução e indução. E já, então, o silogismo. Vamos ver o silogismo. O que são os silogismos? Veja, eu trouxe aqui esse texto para vocês, que acho que vai ficar bem claro, né? Então, o que são os silogismos, né? Então, o silogismo surge lá com Aristóteles, na lógica clássica aristotélica. Ele possui 3 termos, 3 principais características, né? Que o termo ele é mediador, tem um termo que é chamado termo médio, ele é dedutivo e ele é necessário. E é um raciocínio, o silogismo, que ele é composto por premissas e uma conclusão. Então, a primeira premissa é chamada de premissa maior, por exemplo, então, quando eu digo todos os homens são mortais, ela é a premissa maior e ela é generalizante. Depois disso, uma segunda premissa, que é sempre menor, é menor no sentido de ser menor mesmo, daquilo que ela fala, é uma consequência menor. Né? Uma coisa é todos os homens, uma coisa é, como vocês estão vendo aqui, Sócrates é homem. Né? Então já é muito particularizado em relação a todos os homens. Então essa premissa particular, ela é chamada de premissa menor, e ela vem depois da premissa maior, e depois a conclusão, né? A conclusão, que é uma espécie de resultado que advém da combinação dos termos. Vejam que o termo médio, já eu vou... vejam aqui o exemplo, né, que vocês estão vendo aí embaixo, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Quem é o termo médio? O termo médio é homem, e também é um termo geral. Por que médio? Porque ele só pode aparecer na premissa maior e na premissa menor. Ele não pode aparecer na conclusão. Inclusive, se ele aparecer na conclusão, a formulação lógica ela é equivocada, ela está errada. Ok? Então, essa seria a composição, como nós estamos vendo aí, do silogismo. Tá? Vamos ver um outro aqui, a hierarquia dos termos. Eu chamo a hierarquia dos termos. Né? Então, os termos não podem ser maiores na conclusão do que nas premissas, pois assim a dedução resultará em um raciocínio distorcido. Né? Então, vejam, todo ato de amor é louvável, né? Faltou um exinho. Todo ato de amor é louvável. Muitos seres humanos realizam atos de amor. Logo, aí veja que conclusão. Logo, todos os seres humanos são louváveis. Então, nesse caso, tá tudo errado, né? Porque nem todos os seres humanos são louváveis mas também vejam que a conclusão ela é maior do que a premissa menor. Né? A conclusão ainda tem que ser mais, digamos assim, particularizada ainda. E veja que a premissa menor diz: muitos seres humanos realizam atos de amor. E a conclusão ela é completamente distorcida. Ela diz: todos os seres humanos são louváveis. Né? Então, é preciso uma hierarquia entre os termos.
certo? E os termos maiores não podem, a conclusão não pode ser maior do que as premissas, né? Então, vocês veem aqui, ó, a conclusão correta deveria ser: muitos seres humanos são louváveis, tá? Mais algumas coisas ainda sobre isso. O termo médio, né, que é o termo fundamental aí da lógica dedutiva, do silogismo, né? Então, o silogismo deve apresentar três termos: um termo maior, um termo menor e um termo médio, que precisam ter o mesmo sentido. Então, vejam aqui nesse exemplo todo: o engenheiro conhece a disciplina de cálculo, pelo menos deveria conhecer, tá? Pedro é engenheiro, logo Pedro conhece a disciplina de cálculo. Então, veja nesse sentido, quem é o termo médio? Engenheiro, e ele não participa da conclusão, ok? Então, engenheiro é o termo médio. Então, veja, o termo médio pode integrar as premissas, mas não a conclusão, porque o termo médio ele tem essa característica de generalizante, tá? Além disso, em toda a extensão do silogismo, ele deve aparecer em algum momento, mas não na conclusão, que jamais. Então, o termo médio está aí, engenheiro, certo? Deixa eu ver mais algum. Então, um exemplo aqui de silogismo. Não é esse aqui. Exemplo 1 de silogismo que eu trouxe para vocês. Que é uma coisa que tem muito a ver com a crítica do Bacon, né? A crítica que o Bacon faz, essa coisa de que as palavras não quer dizer a realidade das coisas, né? As coisas, o fluxo, né, da dinâmica das coisas é muito diverso e as palavras são simplesmente palavras, tá? Então, por exemplo, observem esse silogismo aí: todos os peixes de Mariana vivem na água, certo? É uma premissa maior, ok? A baleia é um peixe, ok? É a segunda premissa, ou premissa menor. Logo, a baleia vive na água. Então, veja, é uma premissa, ela está verdadeira em todos os sentidos. Vejam que o termo médio, que é peixe, ele não aparece na conclusão, mas, então, do ponto de vista formal, está correto. Ela está correta. Mas são verdadeiras a forma do argumento e a conclusão, apesar de ter sido deduzida baseada em uma falsa premissa falsa. As baleias não são peixes. Então, veja, de um ponto de vista da organização formal dos termos, está correto. Mas qual é o problema? Ela está baseada em uma premissa falsa, que é a premissa que afirma que a baleia é peixe. Então, esse que é um dos problemas do silogismo, né? Porque você pode estabelecer uma verdade meramente formal que não tem uma relação direta com a realidade. Por isso que vocês têm que ter, digamos, atenção ao que dizem a vocês, porque pode parecer ali, do ponto de vista da estrutura do argumento, pode estar muito correto, mas do ponto de vista da realidade, daquilo que o argumento quer dizer, seja algo muito falso, tá? Um outro exemplo, deixa eu ver se eu trouxe mais um outro exemplo, não é esse. Termo médio. Bom, eu penso que foram esses os exemplos do que eu queria mostrar dessa questão, né? Vamos só voltar aqui. A hierarquia dos termos, certo? O termo médio, só fazendo a revisão. A composição dos silogismos, e depois, quando o silogismo está muito correto, mas ele não diz respeito à realidade. Tá? Agora, então, continuemos aqui no texto do Bacon, certo? Então, está aí. Então, por essa razão que, como o silogismo parte de uma dedução, a dedução não se fundamenta, por sua própria essência, em uma indução, ou seja, ela vai de geral particular. Então, Bacon critica a dedução, né, e, portanto, a lógica silogística. Tá? Na sequência aí, o Bacon estabelece, então, o seu modelo de indução, que nós já comentamos aqui, que seria o verdadeiro caminho para a obtenção do conhecimento, né? Como vocês podem ver aqui, ó, no 22,
ele novamente fala sobre os tipos de indução. Ó. Tanto uma como a outra via, os dois modelos de indução, né? A indução verdadeira e a indução falsa, ela parte dos sentidos e das coisas particulares e terminam nas formulações das mais elevadas generalidades. Mas é imenso aquilo em que discrepam, ou seja, que diferem, enquanto que uma perpassa na carreira pela experiência, pelo particular, como eu falei, ele salta, né? A indução falsa, ela vai do particular e já salta. A outra, aí se detém de forma ordenada, né? De forma ordenada, ordenando todos os níveis que é necessário percorrer. Se elevando, ó, como ele fala aqui na sequência, gradualmente aquelas coisas que são realmente as mais comuns na natureza. Ok? Continuando aí na sequência, nós vamos ver uma crítica. Aqui ele fala um pouco dos ídolos da mente humana, mas é um tema que ele vai digamos assim, se aprofundar depois, né? Não é pequena a diferença existente entre os ídolos da mente humana e as ideias da mente divina. A teoria dos ídolos é daqui a pouco, mas o que ele quer dizer aqui, entre outras coisas, é que a partir da noção mesmo da existência de Deus, que Deus criou o mundo, tudo isso, esses autores não negam isso, mas uma coisa é a mente divina, outra coisa são os falsos ídolos, as falsas teorias, as teorias não formuladas, mesmo as supostas verdades, né, que fazem parte da mente humana. Ok? Depois aqui, ó, nós temos algumas críticas a esse axioma dedutivo. Ele continua, né, fazendo a crítica à dedução a partir dos axiomas, né, de formulações gerais como verdades prontas, inacabadas, sem demonstrações indutivas, né? E aí ele diz, ó, de modo algum se pode admitir que os axiomas constituídos pela argumentação valham para a descoberta de novas verdades, pois a profundidade da natureza supera em muito o alcance do argumento, né? Coisa que a gente já comentou um pouco aqui em cima. Né? Depois disso, então, sobretudo aqui ó, no 26 em diante, o Bacon faz uma distinção de dois modelos de ciência. Uma que trabalha com as antecipações, estaria de acordo com esse axioma dedutivo, ou seja, antecipa algo antes de ter a certeza da indução verdadeira. Né? Então, como está muito claro aqui, ó, no 26, ó, para efeito de explanação, chamamos a forma ordinária de razão humana voltar-se para o estudo da natureza de antecipações da natureza, né, antecipando as afirmações. E a outra, né, que seria aquela que parte da indução verdadeira, é a que Bacon designa de interpretação da natureza. Então, antecipações e interpretações. Né? Ele vai com esse tema aí até mais ou menos o aforismo 36. Né? Aqui, ó, no 28, né? Ainda mais, como ele mesmo deixa claro, ainda mais as antecipações são de muito mais valia para lograr nosso assentimento que as interpretações. Então, ele diz que as antecipações têm mais digamos assim, esse recurso retórico, né? Tem muito mais esse recurso de retórica do que, de fato, uma possibilidade de levar a um conhecimento. Depois disso, ó, as interpretações, a interpretação, pelo contrário, sendo coligiada a partir de múltiplos fatos, né? Então, a interpretação pautada na indução verdadeira, né? Dispersos e distanciados, não podem de súbito o tocar, o intelecto, de tal modo que a opinião comum pode parecer quase tão duras e dissonantes quanto os mistérios da fé. Por quê? Porque a indução, a interpretação, ela vai passo a passo, e como ela remonta a uma série, essa é uma dificuldade da indução, né? Como ela remete a uma série, a um processo muito longo, às vezes, né? E a uma série de intermédios, de processos intermediários dentro da totalidade da construção,
é difícil remontar todo o esquema. E essa é uma dificuldade da indução. E por esse motivo que ele diz, é muito mais fácil as pessoas entenderem a partir das interpretações, né? Ou das interpretações não, das antecipações, se antecipa algo seria mais fácil, por isso que levaria, como ele diz aqui, ao consenso mais rápido, enquanto que a indução, como ela trabalha com um longo processo, um processo que tem causas intermediárias, elas é difícil de serem pensadas em sua totalidade. É basicamente isso. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui, ó. No 30, né? Mesmo que se reunisse, se combinasse, se conjugasse os engenhos de todos os tempos, não se lograria grande progresso nas ciências através das antecipações, né? Então, não adianta. Mas você botassem os principais filósofos, pensadores, todos os tempos, a partir das antecipações, né? Se chegariam a mais erros do que acertos. Nisso também o Bacon está certo, porque entre uma afirmação de algo que é constatado pelos sentidos, e a partir daí você generalizar, mesmo você não generalize tanto, mas você salta, entre um primeiro termo e o outro, você tem todo um intermédio, uma cadeia intermediária de coisas que são diferentes, podem ser diferentes, não são iguais, não são da mesma espécie, isso para tudo, entendeu? Então, é nesse sentido, né, que o Bacon está falando. Mas para haver, então, o método correto, é preciso o quê? Uma refundação da ciência, uma restauração, como ele fala, né? Por isso que a obra lá do Bacon, né, a sabedoria dos antigos, né, essa ideia de restaurar o escopo científico, né, no sentido de levar ao progresso das ciências e retirar as antecipações, tá? Eu quero... chegamos já no finalzinho de nosso encontro aqui, ficou muito maior do que eu esperava. Bacon aqui, ele... Mais algumas coisas que eu quero comentar, além da questão dos ídolos. Veja, eu tinha dito, o Bacon ele não é adepto da acatalepsia, ou seja, que faz parte do método pirrônico, do ceticismo. Bacon acredita que é possível chegar a um conjunto de verdades, mas verdades que estejam adequadas com as nossas possibilidades. Então, a gente tem que dar um freio ao intelecto. Não é dizer que o homem não pode conhecer absolutamente nada. Isso não existe. O homem pode, sim. O homem... Falar o homem, porque esses filósofos falavam nesses termos, né? Qual seria os seres humanos, ou o homem e a mulher. Enfim, a ciência é feita, e a vida, a sociedade é feita por homens e mulheres. Mas... Então, os seres humanos eles podem, sim, alcançar verdades, né? Mas há um limite, tá? Há um limite. O limite não quer dizer que Bacon seja pirrônico. Acredito que o homem não possa chegar a nenhum conhecimento, não é isso. É simplesmente que é preciso conhecer aquilo que nós, de fato, podemos, né? Para evitar justamente suposições dadas maravilhosas, sublimes, mas completamente infundadas, ok? Porque a mente humana ela consegue, né, combinar várias coisas, a existência de quimeras, né, coisas que de fato são maravilhosas, mas que não existem, são simplesmente fantasias, tá? E depois disso o Bacon inicia aí a partir do 38, né, a discutir um tema que é fundamental na obra do Bacon, né, que é a teoria dos ídolos, sempre aí repetida nas aulas de metodologia científica, acho que do mundo inteiro, né? Trouxe aí essa imagenzinha para vocês, né? De fato, são 4 ídolos, né, que o Bacon estabelece. E é uma coisa que, de fato, bem interessante, bem repetida em aulas, né, em assuntos, isso desde que o Bacon escreveu. Então, o Bacon ele estabelece 4 tipos de ídolos, né? O ídolo da tribo, o ídolo da caverna, o ídolo do mercado e o ídolo do teatro. Primeiro, o que são os ídolos, né? Vocês estão vendo aí, esse material até da Saraiva, eu achei bem interessante trouxe aqui para vocês. Os ídolos são o quê? São erros, né? Enraizados, são falsas noções.
são preconceitos, né? Preconceito é justamente isso, gente. Preconceito é uma afirmação antes de saber alguma coisa, é um pré-conceito, vem antes, né? Preconceito, uma ignorância, né? Ignorar é, é aquele que não conhece. Quando a gente diz, ó, fulaninho é ignorante, é porque ele não conhece, sai falando besteira, né? Então, um pouco isso, me desculpe os termos, né? Maus hábitos mentais. O Bacon também usa o termo ídolo como sentido de obstrução. Obstrução da mente humana no sentido de progredir ao conhecimento verdadeiro. Tá certo? Então, o ídolo da tribo são falsas noções decorrentes das limitações da natureza humana, por isso da tribo, né? É algo que faz parte de toda a humanidade, né? A nossa natureza, o modo como está enraizada certas noções, e como a própria natureza humana trabalha, né, para estabelecer certas noções, né? Tudo isso são os ídolos da tribo. O ídolo da caverna são as noções individuais, as crenças individuais de cada um, que acabam muitas vezes. Você pensa aí, tem todas as teorias, diz, ó, se você tomar vacina, você tem chances de não ter nenhuma pandemia de Covid, lembrando desse ponto, por isso até que eu estou fazendo essa aula, né? Mas você tem chance de não ter um adoecimento muito grave, né? Então tá aqui as demonstrações, os números baixam, mas uma pessoa ela tem aquela convicção individual dela de que se ela achar, que ela acha que, na verdade, porque outras pessoas também já falaram, né? A vacina é um chip, né? Construído pelos chineses para implantar o comunismo no Brasil, né, e no mundo. Né? Então, isso também é um aspecto. Claro, isso daí é óbvio que é um ídolo, né? É óbvio que é uma falsa noção, é óbvio que é algo que obstrui o conhecimento, e até no caso, até impede a existência da pessoa, porque muita gente morreu por causa disso, certo? Mas então faz parte desses ídolos individuais que as pessoas têm. Não é um ídolo da tribo, é um ídolo individual, um ídolo da caverna, compartilhado por grupos sociais, mas é um ídolo da caverna. Ídolos do mercado, né, que são falsas noções decorrentes do mau uso da linguagem. É isso, né, a questão mesmo dos silogismos. Né? O silogismo é uma espécie de ídolo do mercado nesse sentido, né? Do mau uso da linguagem, do modo como a gente fala sobre as coisas, né? Não fala de forma adequada, não se tem uma rigorosidade na precisão dos termos, dos conceitos utilizados e etc. Ídolo do teatro são as falsas noções filosóficas, por isso teatro, né? Não só filosóficas, mas de teorias científicas, né? São as falsas teorias, né? As falsas verdades teóricas, filosóficas e científicas em geral, ok? Por exemplo, a Terra plana, tem gente que quer afirmar isso, né? Dizem que são estudiosos, tal, querem afirmar isso, que a Terra é plana e não formato mais ou menos esférico, a partir de formulações supostamente filosóficas, demonstrações supostamente científicas, etc. Isso é um claro exemplo de ídolo do teatro. Tá? E o Bacon, então, ele está aqui a partir do 38, né? Começa aí os ídolos. Né? Os ídolos são as noções falsas, obstruem, como vocês estão vendo aí, obstruem o desenvolvimento do conhecimento e a obtenção da verdade. São 4 tipos de ídolos: ó, ídolo da tribo, ídolo da caverna, do foro, do teatro, como eu já mencionei para vocês. Depois aqui cada um dos ídolos, ó, que eu já comentei ali de forma até mais clara, tá aí bem, vocês podem ver, né? Ídolo da tribo, são fundados na própria natureza humana, o modo como trabalha a mente, os sentidos, e etc. É a ideia de que o intelecto humano distorce, corrompe, né, o que poderia ser verdadeiro ou não, porque ele faz e refaz as coisas, né, e reinterpreta a natureza, e se essa interpretação for equivocada, leva ao erro, mas é um erro muito próprio da espécie humana, da natureza humana. Eu não vou ficar repetindo, porque já está aí o ídolo da caverna, né, enquanto homem, enquanto indivíduo, aqui é enquanto espécie, aqui é enquanto indivíduo, ídolo do foro, do comércio, né, das palavras, né, que é o ídolo do mercado, como eu mencionei para vocês. Né? E aí, o homem são, assim, arrastados a inúmeras inúteis controvérsias e fantasias, né, e etc.
Depois disso, o ídolo do teatro, né, que são as falsas teorias, né, de seitas, falsas teorias, dei até o exemplo da Terra plana. Ah, e ah, no final, né, no final do texto aqui que eu deixei, que eu estou comentando com vocês, o que o Bacon vai falar? Vai falar, então, basicamente do intelecto, dessa questão do intelecto humano. Né? Aqui ele continua a desenvolver ainda a ideia, né? E isso abarca todo o final do livro 1, basicamente. Né? A questão do intelecto ainda sendo desenvolvida a partir do ídolo do teatro. Ainda aqui, o ídolo do teatro, por exemplo, que leva essas falsas noções, falsas filosofias, teorias, por exemplo, levam os homens à suposição de que no céu todos os corpos devem mover-se em círculos perfeitos, né? Que é o sistema aristotélico ptolomaico, né? Dos corpos que estão localizados no mundo supralunar, e, portanto, fazem movimentos perfeitos, ok? E aí ele continua ainda, ó, o intelecto humano, quando assente... Uma outra coisa que é interessante, isso, que é aquela teimosia, né? É isso que o Bacon começa a falar, muita coisa sobre isso. Né? Quando o intelecto humano assente uma convicção, aí ele, mesmo que aquela convicção seja errada, mesmo que estejam todas as provas, a pessoa vai lá. Então você tem fotos, né? Voltemos então a essa falsa afirmação, né, de que a Terra é plana. Tem um cara que fez um foguete, ele até morreu recentemente, deu uma procurada aí, ele se lançou desse foguete para provar que a Terra era plana. Por quê? Porque todas as fotos da NASA, da estação espacial, dos foguetes russos, de todos os países e nações que fotografam a Terra de cima, dos satélites, tudo isso que mostra a curvatura da Terra, tudo isso é falso. Tudo isso é falso. E aí a pessoa, então, mesmo que você afirme tudo, ela está presa àquela convicção falsa e acaba defendendo coisas assim completamente sem sentido. Chega a ser até vexatório, mas são coisas que de fato enfeitiçam os homens e eles se perdem disso nessas quimeiras, né? Veja aqui o que o Bacon fala. Encantados, os homens com tal sorte de quimeiras marcam os eventos em que a predição se cumpre. Então, sempre essa coisa, né? Então isso arrasta, né? A imaginação. Ó. Se o intelecto humano não for bem guiado, a imaginação, a falsa teoria pode arrastar o homem, né? Para caminhos aí de fato errôneos do erro e etc. Né? Como ele deixa aqui bem claro, o intelecto humano se deixa abalar no mais alto grau pelas coisas que súbita e simultaneamente se apresentam e ferem a mente e ao mesmo tempo costumam inflar a imaginação, essa imaginação inflada, né? As coisas mais maravilhosas ou bestiais, né, que são defendidas. Né? E essa é uma característica, o problema é que essa é uma característica do intelecto humano, né? De se maravilhar por essas coisas. Assim, não, gente, ó, aquilo que sempre disseram para vocês, que a Terra é esférica, isso é mentira. Tá? Então aí a pessoa vai e acredita. Ou a vacina da Covid, ó, não, isso aí é um vírus para implantar o comunismo. Aí a pessoa vai e acredita. E aí, vários aquecimento global, gente, os cientistas estão dizendo aí, o derretimento das geleiras, as mudanças climáticas, tudo isso é mentira, gente, é mentira, isso aí visa implantar o globalismo. Então, e aí a mente humana tem essa característica de que se você se deixa levar por isso, aí você adentra nesse mundo quimérico, nesse mundo da imaginação. É tanto que, por conta disso, Bacon vai afirmar aqui, ó, que o que nos leva a esse tipo de coisa é justamente fruto dessa característica da mente humana que dá origem aos ídolos da tribo, que são os ídolos da nossa natureza, ok? Da natureza humana. Gente, então, para finalizar, então, aqui essa última parte, sempre que o Bacon, que vocês lerem, né, ouvirem os comentários do Bacon fazendo as críticas a Aristóteles, primeiro tem essa função, né, de criticar a lógica aristotélica, a lógica dedutiva, né, por isso que aparece aqui no final, né,
que em Aristóteles nós temos a filosofia natural submetida à lógica, mas também tem um sentido de crítica escolástica, né? Crítica ao método escolástico, que é um método que tem uma influência muito grande de Aristóteles, né? Em todo o percurso da escolástica. Bom, o vídeo ficou um pouco maior do que eu pensava, mas deu uma geral aí no primeiro livro do Novo Órgão, obra escrita por Francis Bacon e publicada em 1620. Bom, é isso, gente, e nos vemos aí em um próximo encontro. Até lá.